Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 1º de março e este é o seu Diário Econômico. No fim, a inflação americana ficou em linha com a projeção do consenso e os mercados acabaram gostando. Existia um medo de mais uma surpresa altista depois dos últimos dados que saíram, então ter atendido às expectativas acabou sendo bem visto. Mesmo o PCI tendo subindo no mês aí no ritmo mais rápido em quase um ano, foi uma alta de 0,4%. É o que a gangue da calça caque e mocassim lá da Faria Lima chama de No News is Good News. De qualquer forma, a postura mais paciente do Fed está se mostrando acertada. A inflação de serviços americana, mesmo quando a gente exclui ali habitação e energia, a habitação principalmente que estava salgada, ela aumentou 0,6% em relação ao mês anterior, o que é também a maior alta desse item desde março de 2022. Esses itens, aliás, eles tendem a ser mais persistentes, né? Eles são mais ligados à economia doméstica americana, então os banqueiros centrais olham com uma lupa maior isso aí. Se o Fed tivesse entrado no oba-oba do mercado que tempos atrás projetava cortes de juros já em março, agora, se ele tivesse que recuar nessa realização, ia dar um barata-voa ainda maior nos mercados. É interessante perceber a seguinte sincronia, aliás, que está rolando entre as conjunturas dos países. Quem tem puxado a inflação em geral para baixo tem sido os bens, como alimentos e bens industriais, enquanto os serviços cederam menos, quando não estão, na verdade, piorando de novo na margem. Eu já falei dessa dicotomia aqui no Brasil, serviços de um lado e bens do outro, e isso também está valendo para os Estados Unidos. E por falar dos riscos para a inflação de serviços, os números do mercado de trabalho brasileiro voltaram a alimentar essa discussão. O desemprego veio mais baixo e voltou a ficar mais perto das mínimas recentes. E os salários dos trabalhadores voltaram a acelerar e estão subindo ali 4% acima da inflação. E, de fato, segundo o salariômetro da FIPE, perto ali de 90% dos reajustes salariais das várias categorias tem vindo acima da inflação. Isso é bom para o consumo, mas é ruim para toda a discussão de inflação de prazo maior. Não sou só eu que estou falando isso, mas o BC tem dado sinais seguidos aí, né, e piorado um pouco o tom sobre esse ponto no seu balanço de riscos para a inflação. A ata passada do Copom trouxe isso, essa preocupação com o mercado de trabalho e a inflação de serviços, e mais de um diretor expôs esse ponto também em público. Ontem foi a vez do novo diretor, o Paulo Piketty, que concedeu algumas entrevistas no intervalo das reuniões no G20. Segundo ele, abre aspas, continua sendo uma preocupação, e ele reforçou então a mensagem oficial da última reunião do Copom. O mercado, então, entra em março com, de novo, aquela obsessão. Será que o Copom vai tirar a sinalização de reduções de Selic de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, no plural, como ele tem feito nos últimos documentos? Relembrando, né, ele corta 50 e já diz que nas próximas reuniões ele corta de novo 50. Eu acho que ele ainda mantém. A minha regra de bolso nessa discussão, baseada, na verdade, em vozes na minha cabeça, é que enquanto o Brasil não entrar numa Selic de um dígito, ele segue no mesmo jogo, com as mesmas sinalizações e a mesma decisão. Lá na reunião de maio, quando a gente estiver para cruzar a Selic de um dígito, se aproximando então de um intervalo que é justo, né, de juro neutro, aí ele deixa em aberto o que ele pretende fazer mais para frente. Ele ganha graus de liberdade com isso lá na frente, vê o que o Fed e os outros bancos centrais estão fazendo e aí decide caso a caso. Mas agora eu acho que ele mantém o plural sim. O BC ele ainda não tem uma pressão clara de inflação e do lado da atividade tem um emprego forte, verdade, mas o PIB nosso na margem deve ter crescido perto de zero no quarto tri. O dado sai daqui a pouco às 9 horas, a gente tem uma alta de 0,1% do quarto tri em cima do terceiro tri. É melhor do que a gente previa antes esse número, mas é mais um tri que está namorando com o negativo, certo? A gente espera então para esse número que a indústria venha como um destaque positivo, seguida do setor de serviços, enquanto a agropecuária deve ter caído um pouco. E se a gente estiver certo, o país então fechou 2023 com um crescimento da atividade de 3%, bem melhor do que o 1% que a gente estimava lá no começo do ano passado. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.